Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre encapsulamento e ao final desta aula nós vamos aprender a utilizar propriedades em C#. Anteriormente nós criamos a nossa classe dessa forma aqui, nós temos a classe e dois atributos, matrícula e nome, e colocamos o modificador public na frente de ambos os nossos atributos. Nós vamos agora mudar esses atributos para private. Mas se eu mudo, meu atributo ele deixa de ser public e passa a ser private, ou seja, ele deixa de ser público e passa a ser privado, um atributo privado só pode ser alterado dentro da própria classe. Então, se matrícula é private, ela só pode ser alterada dentro da classe aluno. Faz sentido eu fazer algo desse tipo? Sim. Por exemplo, se o usuário vai digitar uma matrícula para mim e eu vou atribuir esse valor que ele digitou à minha matrícula de um objeto do tipo aluno, com essa matrícula pública eu não tenho o controle exato, eu não consigo controlar os valores válidos para matrícula ou não. Da mesma forma, eu não conseguiria controlar valores válidos para nome. Por exemplo, eu posso não aceitar um nome com menos de 3 caracteres ou alguma coisa desse tipo. Eu posso não aceitar matrículas negativas ou matrícula que esteja fora de um determinado intervalo de valores. E para isso, eu posso colocar essa matrícula como um atributo privado. Então, a ideia é que quem vai usar a minha classe, essa pessoa ela não precisa entender detalhes do funcionamento da minha classe. Ela tem que ter uma interface onde ela vai, de fato, acessar essa minha classe, mas ela vai ter um poder limitado relacionado aos meus atributos. Eu não vou deixar ela alterar de qualquer forma. Ela vai ter que passar, então, por um controle da minha parte. Fazendo isso, eu posso evitar vários problemas. Por exemplo, vamos supor que na hora de fazer uma venda, alguém, sem querer, digitou um valor negativo para um produto. Então, comprou um produto, por exemplo, de R$50, digitou R$50, na hora de comprar um produto de R$40, digitou menos 40. Né? A soma de 50 com menos 40 daria R$10, ela estaria levando dois produtos por R$10, sendo que era para levar 90. Então, uma coisa que você poderia fazer é não permitir valores negativos. Tá? E o melhor local para fazer isso é, de fato, você garantir que o seu objeto que vai representar suas regras de negócio já não permita esse tipo de valor, que é um valor inválido. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Na minha classe aluno, eu não posso somente colocar atributos, certo? Eu poderia criar métodos também, que eu falei que poderiam ser procedimentos e funções. Esses métodos, vou utilizá-los de uma forma, mas depois eu vou explicar que em C# a gente faz diferente, ok? Então, o que a gente pode fazer? Dentro da classe aluno, eu vou criar uma função que retorna um inteiro, se chama getMatrícula, ela não recebe parâmetro. Só que esta função ela é pública. E aí eu mando retornar quem? Matrícula. Matrícula é o meu atributo que está declarado aqui na minha classe. E eu tenho um public void setMatrícula, onde eu recebo por parâmetro o valor da nova matrícula que o usuário deseja e eu atribuo esse valor à matrícula. Então, nova matrícula vai ser atribuído à matrícula. O que é matrícula? É o meu atributo que está aqui na minha classe. Da mesma forma, eu vou ter o getNome, que retorna uma string dessa vez. Então, o getMatrícula retornava um inteiro, porque matrícula inteiro, e o set recebia o inteiro. Okay? Então, sempre que você tiver que retornar um valor, você vai utilizar o get. Você vai fornecer o valor para quem está pedindo e o set é para atribuir valor.
Então, vamos fazer a mesma coisa para o atributo nome. Então, nós vamos ter um public string getNome, que retorna o nome, e um public void setNome, que recebe aqui um novo nome, e aí esse nome vai receber este novo nome aqui. Então, a minha variável nome vai receber um valor que o usuário passar para esse procedimento. Então, aqui eu estou mostrando a classe aluno toda até o momento, que dá para você, então, visualizar as mudanças que nós fizemos. Note lá embaixo que para acessar matrícula e nome, o modificador de matrícula e de nome é private. Se o modificador é private, significa que tanto matrícula quanto nome não vão mais poder ser acessados lá no main. A gente não consegue, de fora da classe aluno, acessar os atributos privados dessa classe. Dessa forma, o que vai acontecer? A única opção para quem for usar essa classe vai ser utilizar o setMatrícula para atribuir um valor para a matrícula, o setNome para atribuir um valor para o nome, e se quiser obter o valor do nome e o valor da matrícula, vão ter que usar o getMatrícula ou o getNome. E com isso, note que nós temos aqui blocos de código. Como eu tenho blocos de código, se eu não quiser, por exemplo, que a matrícula seja 0 ou um número negativo, eu tenho condição de fazer um tratamento aqui dentro. E com isso, nós temos um encapsulamento dos nossos atributos. Os nossos atributos estão encapsulados e eu consigo agora garantir, se eu quiser, que o valor da matrícula e o valor do nome estará em acordo com as regras que eu resolver criar para isso. Então, como funciona a utilização? No main, nós vamos ter aqui um aluno A, recebe new aluno, então nós instanciamos um novo aluno, e utilizamos a.setMatrícula 123, a.setNome João. Então, o setMatrícula 123, esse 123 vai ser passado aqui, para a nova mat. Então, matrícula vai receber esse 123 e vai guardar, então, no atributo que está aqui embaixo. Mesma coisa para o A, que é o meu novo aluno aqui, ponto setNome. Ele vai chamar o setNome, né? E aí o nome vai ser armazenado no atributo nome, que é privado. E na hora de imprimir, a.getNome, ele vai obter o nome lá do nosso atributo que está privado dentro da nossa classe. Então, eu não posso mais falar que a.matrícula recebe 123, porque, como vocês podem ver, matrícula é privado. Então, vou executar. Instanciei o meu objeto, então o A aponta para matrícula. Vou dar um A.setMatrícula 123, então essa constante 123 vai ser passado lá para o meu setMatrícula. Então ele vai desviar, veio aqui, a minha nova matrícula agora vale 123. E aí a matrícula do meu objeto, que ele tinha criado anteriormente, vira o quê? 123. E aí ele volta para o main. Próxima instrução, a.setNome recebe João. Então, João vai ser passado por parâmetro para cá. O novo nome, então, agora vale João. E aí, nome, que é meu atributo do meu objeto, vai receber novo nome, que é João. Então, eu preenchi a matrícula e o nome do meu objeto. Volto para o main. Agora eu chego aqui e mando imprimir o a.getNome. Então ele vai desviar para o getNome e vai mandar retornar o quê? O nome, que é João, o nome do meu objeto. E aí ele imprime este objeto, o nome do meu objeto do tipo aluno na tela. Ok? É normal que neste momento você ainda esteja sem saber, bom, se não é a classe Program, essa classe aluno eu defino onde, como que eu vou fazer isso daí?
Eu vou explicar para vocês ainda como criar essa classe. Por enquanto eu estou ainda tentando mostrar alguns conceitos. Então, vantagens do encapsulamento. Olha o que eu posso fazer lá no meu set matrícula. Eu posso testar. Se a minha nova matrícula for menor do que 0, eu falo que a minha matrícula vai receber nova matrícula vezes menos 1. Ou seja, se alguém passar que a matrícula é menos 123, eu multiplico isso por menos 1, que vai virar 123, e atribuo a variável matrícula. Se não, matrícula recebe essa matrícula que o usuário passou, porque ela está certinha. Esse é um exemplo de um tratamento que eu fiz para não deixar a matrícula ser um valor negativo. Mas não necessariamente esse é o melhor tratamento. Como nessa disciplina nós não estamos fazendo tratamento de erros, eu não estou ensinando a vocês como lançar exceções nesse caso. Então, por enquanto, o que a gente pode fazer é usar um if, alguma coisa desse tipo, ou não deixar atribuir o valor. Mas, mais para frente, você vai acabar aprendendo a fazer esse tratamento de erros, e aí você vai ver que você poderia lançar uma exceção, avisar de alguma forma para quem tentou atribuir isso, que esse valor é inválido. Aquela função get e o procedimento set, eles estavam no modelo que é utilizado pelo Java para fornecer acesso aos atributos. O C# ele possui uma estrutura específica para isso, que são as propriedades. Uma propriedade em C# tem um formato parecido com aqueles dois métodos nossos. A diferença é que nós temos um public int matrícula, aí aqui você já não coloca o get e set, tá? E cujo get você abre chaves e coloca como que você vai retornar isso. Então, no meu caso aqui, eu mandei retornar o atributo matrícula. E o set você fala que matrícula vai receber o valor que o usuário informou. O valor que o usuário informou nas propriedades em C# sempre estarão aqui, nesta palavra-chave value, que você vai utilizar para identificar o valor que o usuário informou para essa propriedade. Então, matrícula recebe value significa que a matrícula estaria recebendo o valor que foi atribuído a essa propriedade. Note que você tem chaves aqui, então você poderia ter mais de uma linha, é um bloco de código e você pode colocar, então, quantas linhas você desejar aqui. Temos também o nosso atributo nome, que é do tipo string, então a minha propriedade vai ser pública, ela é do tipo string, então eu vou poder acessar isso daqui lá do main, porque é pública, ela é do tipo string, a anterior era do tipo int, essa daqui é do tipo string, e o nome dela é nome. Note que eu estou utilizando aqui, ó, inicial maiúscula para as minhas propriedades, tanto matrícula quanto nome, enquanto os meus atributos eu inicio com letras minúsculas. Então, aqui no nome eu tenho o get e o set para a variável nome. Então, eu retorno o nome no get e atribuo o valor que o usuário me passou para a minha variável nome no set. Esse usuário não necessariamente é o usuário do programa, é o usuário da minha classe. Pode ser o programador que está utilizando a minha classe, ok? E eu também posso fazer aquele tratamento, aquele mesmo tratamento que eu fiz no set. Ó. Eu tenho public int matrícula, no get eu retorno matrícula, no set. Se o valor que o usuário informou for menor do que 0, ele é negativo, eu multiplico por menos 1 e atribuo a matrícula. Se não, eu atribuo diretamente esse valor à minha matrícula. E no main? Muda um pouquinho no main também. Agora eu tenho um aluno A recebe new aluno, e ao invés de ter um A.set matrícula, abre parênteses. Não. Agora eu tenho um A.matrícula recebe 123. Esse 123 é o value que vai ser atribuído lá no nosso set. E A.nome recebe João. Então, a sintaxe de C# nós estamos utilizando aqui a propriedade nome e a propriedade matrícula. E na hora de imprimir, A.nome.
Então, vou rodar, instanciei um objeto do tipo aluno e a minha variável A está apontando para esse objeto. Aí eu falo que A.matrícula recebe 1, 2, 3. Então, ele vai desviar para o meu objeto e aí o meu value vai valer 1, 2, 3. Então, matrícula vai receber 1, 2, 3. Voltou, A.nome recebe João, ele vai desviar. Então, value agora vale João. João foi atribuído ao meu atributo nome. E volto para cá. Console.writeLine A.nome, então ele vem, desvia para cá. E na propriedade nome, ele manda retornar, então, na propriedade nome com N maiúsculo, ele manda retornar o atributo nome, que é esse daqui, ó. Então, ele vai retornar o valor João e vai imprimir em tela. Então, desta forma, eu mostrei para vocês como que a gente consegue encapsular essa informação. E esse encapsulamento ele pode ser interessante. Por exemplo, se você estiver desenvolvendo um sistema que controla um determinado equipamento e esse equipamento ele pode ser configurado de diferentes formas, mas alguns valores que você poderia passar de configuração pode danificar o equipamento ou colocar a vida de pessoas em risco. Então você pode limitar dentro do próprio objeto, você consegue limitar o intervalo de valores possíveis ou os valores possíveis e não deixar com que a pessoa que vai utilizar este recurso atribua valores que não são desejados. Por essa aula é só isso. Até a próxima aula.